Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o professor Marcos André Mello, da Universidade Federal de Pernambuco, e professor visitante em diversas instituições norte-americanas. Eh, Professor, primeira coisa, eu tenho lido sempre sistematicamente o que o professor escreve e acompanho, inclusive, o artigo agora publicado também na Folha de São Paulo. E eu acho que a primeira questão, e hoje me perguntaram, várias pessoas com quem eu conversei, fizeram a mesma pergunta para mim, tentando que eu desse respostas afirmativas, eu não tinha como respondê-la. Mas a questão girava em torno de um fio condutor, professor. O Ok. que é o bolsonarismo? Olha, a gente pode pensar o bolsonarismo de duas formas. Quer dizer, eu nunca havia me deparado exatamente com essa categorização assim, não. Mas o que me ocorre é pensá-lo, tentando inseri-lo numa onda global, nessa onda populista, né, em que lideranças da direita radical, da esquerda radical, etc., e aí há algumas especificidades, né? E a gente pode pensar no Bolsonaro à luz da história brasileira e de algumas. Pensamos assim, sem essa preocupação de inseri-lo nesse movimento mais amplo. Ok? Ah, Se a gente optar pela primeira opção, né, o bolsonarismo ele compartilha de muitas coisas em comum com o trumpismo, né, com o Front Nacional na França e várias outras experiências que são comparáveis. O Orbán, com a experiência da Polônia, os líderes, né, os irmãos gêmeos lá que um faleceu, né, que é uma Sim. coisa absolutamente singular, né, você tem um irmão primeiro-ministro simultaneamente com um irmão gêmeo presidente da República, né? Então são os irmãos poloneses aí dessa direita radical. Então há muita coisa em comum, mas há muita coisa também, digamos assim, que marca uma certa especificidade do Bolsonaro. Eu citaria, assim, de uma maneira não organizada, duas ou três. A primeira é o seguinte: é algo absolutamente insólito, alguém que irrompe, né, na cena política sem ter filiação partidária. Isso é algo absolutamente singular, né? O presidente não tem partido, né? E ele, quando ele pegou uma legenda de aluguel, né, de última hora enfim, se candidata, etc. Ele tampouco tinha um movimento organizado. Então, essa especificidade eu acho que mudou um pouco, porque agora a gente já pode falar de um certo movimento social, né? E a terceira é o seguinte: ele, assim, muito claramente, porque se fala muito desses movimentos, partidos e lideranças iliberais, né? Que é essa palavra aí, guarda-chuva, que pega todo mundo que tem esse discurso populista, digamos assim, antissistema e contra as instituições e tal. O Bolsonaro é singular porque ele. Nenhuma dessas figuras que eu mencionei, o Trump, o Orbán, etc., fazem apologia de experiências ditatoriais. Né? Isso é singular. Então, ele próprio é um militar, digamos assim, muito peculiar, né? Pelo ranking que se aposentou e as circunstâncias que marcou sua passagem pelas Forças Armadas, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma apologia aberta. Então, ele é um animal diferente, se você quiser, porque você não vê isso na Polônia. Nem o Trump fazia apologia de ditaduras ou coisas desse tipo. E o Bolsonaro, então, ele é mais, digamos assim, idiosincrático do que essas outras. Professor, ele é produto, então, é uma coisa que muitos falam, né? De certos fenômenos mais recentes, o professor citou alguns, da crise dos partidos, e no caso particular nosso, aqui do Brasil, da crise dos partidos brasileiros? Sim, ele claramente, porque muito desses movimentos, lideranças, etc., que surgem, né, eles são marginais, eles estão
eram figuras que ou eram completos forasteiros, né, ou outsiders do sistema, ou eles ocupavam a margem, né? Então, sob qualquer classificação, eles seriam outsiders, digamos assim. E, de repente, o que diabos faz com que essas pessoas consigam chegar a ser protagonista ou até mesmo chegar ao poder, né? Eu digo protagonista porque, por exemplo, o Front National, a Marine Le Pen, né, ela desbancou o Partido Socialista. Ela é a principal rival do gaullismo, né? Então ela se tornou a protagonista. Ela é filha do Le Pen, que é alguém né, cujas referências são até caricaturais, né? São pessoas assim muito marginais, têm uma retórica hiperbólica, até porque nunca pensaram em chegar lá, né? Chegar no poder. Então diziam o que bem entendia, porque não havia nenhuma responsabilidade ou associada a uma possível ocupação do poder. E, em geral, uma das condições para isso é que o sistema partidário entre em colapso. Isso, no caso do Brasil, foi absolutamente marcante, né? Porque a gente já estava num ambiente, digamos assim, de hiperfragmentação, né? Mais do que qualquer outro país, a gente tinha uma multiplicidade de partidos, etc. Mas existia uma competição organizada entre dois campos, né? O PSDB e o PT, digamos assim, vertebravam essa competição, né? E aí isso tudo com a exposição da corrupção ciclópica no sistema político brasileiro, isso tudo desmantelou. Desmantelou primeiro com o PT, que era quem estava no poder, né? Um incumbente. Então abre-se assim a possibilidade de alguém que está correndo por fora, não é, navegar nessa onda e basta ele ter, digamos assim, a garantia de apoio de 15% ou 20% do eleitorado, que ele chega ao segundo turno e nessas circunstâncias excepcionalíssimas ele pode eventualmente chegar à presidência. Isso aconteceu em alguns outros países, né? Talvez o caso mais emblemático seja a Itália também, né? Em que mas, enfim, você tem a absoluta razão em falar da crise dos partidos ou do colapso total do sistema partidário, que são esses casos aí de Itália, Brasil, Peru. Agora, professor, hoje mesmo, conversando com uma outra pessoa, eu estava rememorando alguns personagens assim da história política brasileira do século XX e que se destacaram, que passaram a ter uma liderança carismática importante e numa linguagem mais vulgar, quase que uma relação dos seus seguidores, um fanatismo, mas que eles tinham uma base no campo intelectual, na história político-partidária, alguma coisa. Então, por exemplo, São Paulo teve a figura do Jânio Quadros, que ficou caricato depois da redemocratização, mas lá atrás não era, né? Ele foi eleito, primeiro assumiu como vereador, depois que os vereadores comunistas foram cassados, no início de 1948, depois deputado estadual 50, prefeito 53, governador 54, foi deputado federal, mas nunca apareceu no Rio pelo Paraná, e 60 presidente. E aí tinha uma figura que tinha conteúdo político, sem entrar no mérito se era bom ou mal, se era ruim, mas tinha conteúdo político, tinha leituras, fazia reflexões históricas, etc. Tal. Passou por outros, a maior figura disso é o Getúlio Vargas, idem, que também tinha todo um embasamento teórico intelectual. E se nós passarmos por vários desse período, mesmo alguns que queriam construir figuras caricatas, como Adhemar de Barros, mas era um médico com pós-graduação na Alemanha, na França, entre 1929 e 1930, e que construiu também aquele personagem, e até chegando a lideranças como o da UDN, pegar a mais explosiva, Carlos Lacerda e tal. Uhum. E percorre depois outros momentos da história do Brasil, seguindo, são pessoas que têm conteúdo. O que chama atenção no Jair Bolsonaro é que, porque ele é seguido,
discurso é frágil, político, não tem projeto. O professor lembrou, não tem partido. Pode ser que agora tenha até uma espécie de movimento, né? Como foi Aham. lembrado. Ah, ah, tem, como eu falo, um vocabulário muito restrito, não fez nunca referência nenhuma à história do Brasil ou a questões mundiais para reforçar seu discurso até de crítica ao sistema político. Há uma pobreza assim absoluta. As lives de quinta-feira que eu assisto por obrigação, eu falo assim, acho que daqui 50 anos, quando alguém assistir, vai falar que Brasil é esse? Então, o que me chama a atenção é, será que não há também uma conjugação? Eu sei que entre essa pobreza política e ideológica, até no discurso do Bolsonaro, com os seus seguidores, que se identificam com esse rebaixamento da política a um nível, certamente, não sei, ao menos na minha opinião, mais baixo da história política brasileira. Você citou vários exemplos aí, mas a ausência maior aí, talvez o mais preparado político da nossa história, foi o que fez 90 anos essa semana, né, que é o Fernando Henrique, né? Sim. Alguém que tem toda essa bagagem intelectual absolutamente sem paralelos, inclusive no plano internacional, né? Não tem a menor dúvida. E você citou várias figuras na década. O Lacerda era tradutor de francês e inglês, né? Exato. E tinha enfim, vinha de uma dinastia política, filho ou neto do Maurício, Filho, filho. filho do Maurício Lacerda, né? E neto de deputado federal e membro do Supremo, eu acho. Então, mesmo uma figura como Lacerda, que é o que mais se aproxima pela língua, né, digamos assim, pela, pela a personalidade, né, de ser alguém irracível, etc., é alguém que tem toda essa inserção na história política. Então, o Bolsonaro realmente, nesse sentido, estamos plenamente de acordo. Provavelmente não há ninguém tão despreparado na história política brasileira que tenha ocupado cargos de importância. Isso não tem a menor. Ah, Existe uma outra especificidade aí, né, para a gente explicar essa coisa toda, é que ele emerge, ao contrário dos anteriores, né, o Lacerda e o Getúlio, etc., o principal instrumento era o rádio, né? E agora são redes. Então, esse séquito de Bolsonaro ele é insólito, porque ele é produto dessa inovação tecnológica, né, que surgiu, Facebook, WhatsApp, etc. Isso tudo viabilizou o projeto dele. Né? Então, tem esse elemento curioso aí. Eu fico, é verdade, eu acho que que é uma novidade que tem esse efeito explosivo tal. E na eleição de 18 isso ficou bastante presente na nossa eleição aqui. Agora, na situação que vivemos, professor, é um país que é de difícil compreensão, né? Ao mesmo tempo que tem um grande potencial econômico, e é inegável, e algumas áreas, apesar das dificuldades econômicas recentes, têm se destacado pelo dinamismo, o agronegócio é o exemplo mais evidente disso, Uhum. mas a gente não conseguiu construir, parece que é um fenômeno, não sei, é uma pergunta, será que não uma nova elite política? Porque na República, em 89, tinha uma elite política, que depois se modernizou, aquela do Império não se adaptou ao início da República. Depois tivemos uma que foi se formando lá nos anos 20. Depois tivemos a elite do populismo. Depois, com a redemocratização, 85, idem. Né? Mas, agora, será que nós não temos uma das razões também da emergência do bolsonarismo? É o problema da não renovação da elite política brasileira? Além de todos esses fatores que foram bem destacados aí pelo professor, também não seria mais um fator? Olha, é um ponto curioso, né? Porque a elite. ah, eu também partilho desse sentimento de que
no Congresso atual, as lideranças deixam muito a desejar em relação ao que já tivemos, né? Figuras assim de grande expressão intelectual, inclusive, e tal. Mas há vários elementos aí que a gente precisa levar em conta, né? Se a gente pega o Império, a elite era muito um fenômeno assim baiano, né? Paulista e pernambucano e Minas, né? E mineiro, né? Hoje em dia você tem hoje uma federalização, digamos assim, dessa elite política e que, sei lá, na década de 30 você ainda tinha esse predomínio desses 4 ou 5 estados, o Rio Grande do Sul, obviamente, muito importante e tal, mas assim, recentemente a elite política hoje está espalhada e dentro desse contexto que a gente vê também que há uma perda de qualidade, então você tem manifestações ruins, né, do que nós estamos falando aqui em termos de perfis políticos, que vai do Acre, passando por Rondônia, Mato Grosso, etc., que isso estava ausente, né, ao longo da história. Então, para analisar, eu acho que pensar essa questão federativa também nisso é que, se de um lado houve uma certa democratização da política, né, por outro lado tem uma perda de qualidade muito grande você tem razão, que eu acho que atualmente a safra, digamos assim, não causa grande impressão, né? Será que o presidencialismo imperial, olha que a gente fica, né, tentando, claro, buscar um quadro explicativo, o reducionismo nunca é o melhor caminho, né? Então a gente tem que levantar várias hipóteses de trabalho. O presidencialismo imperial também não tem a sua cota nessa terrível crise que nós estamos vivendo? Esse foi um grande tema, né? Digamos assim, na década de 70 e 80, aquela questão que os nossos 25 anos aí, arredondando de autoritarismo, ele, de uma certa forma, minou a capacidade do sistema produzir liderança. Mas, de qualquer maneira, em 85, você citou vários aí, a gente teve uma nova elite aí, que comandou a transição para a democracia, né? Covas, o Ulisses, etc., alguns que vieram antes, né? Mas não houve a formação de novas lideranças, né? Algumas faleceram ao longo do caminho, né? Em acidentes, etc. O Luiz Eduardo na Bahia, aqui o Marcos Freire, né, o senador na época, etc. Então, durante a democratização surgiram algumas figuras, mas esse fenômeno parece ter se exacerbado agora, né? Agora, mas esse tipo de presidencialismo que nós temos no Brasil, em que o presidente tem poder sim, fabuloso, pode fazer tudo o que está fazendo agora, mais de 500 mil de mortes, e não acontece nada. Tendo em vista que ele tem enormes poderes e a caneta do presidente, ela é muito forte, muito poderosa na distribuição de recursos, na cooptação e na compra de apoio político-parlamentar. Esse presidencialismo também não pode ser atribuído a ele uma parte da crise política que nós vivemos? Em outras palavras, se tivéssemos, alguns falam em semipresidencialismo, com características especiais, outros em semiparlamentarismo, com características especiais, nós não poderíamos ter uma forma de solução mais rápida para momentos de crise tão grave como agora que nós estamos vivendo? Eu tendo a concordar com esse diagnóstico duplo, né? Porque assim, a primeira parte é a relação entre o presidencialismo forte e a falta de lideranças, etc., né? Porque se o presidente da República concentra tanto poder, ele tem poder de cooptar
lideranças emergentes, etc. Então, não tem a menor dúvida que um presidencialismo muito forte ele inibe a formação de lideranças, né? Porque ele é capaz de cooptar tudo que tem à frente, né? A outra coisa é a própria questão do regime, né? O presidencialismo ele é constitutivamente instável, né? Na medida que ele, vamos dizer assim, ele cria a possibilidade de um confronto entre legislativo e executivo que não existe no parlamentarismo, né? Porque o chefe do poder executivo ele será aquele que conta com a maioria parlamentar por trás, quer seja de um partido, quer seja de uma coalizão, né? Então, não existe um primeiro-ministro que não tenha apoio, né? Por definição, né? Senão ele não seria primeiro-ministro, né? São circunstâncias muito especiais. Então, essa válvula de escape, que é a dissolução do gabinete, né? E outro aspecto ligado a isso é o fato de você não ter um mandato fixo, né? Você elege um outsider maluco no presidencialismo, você tem que esperar os 4 anos no Brasil para tirá-lo do poder, né? Salvo as circunstâncias especiais de que ele comete infrações, se ele viola a Constituição, etc., comete improbidade administrativa e tal. Mas o processo é tão traumático, né, que acaba tendo, para usar um termo antigo, né, para usar esse instrumento do Museu de Antiguidades Constitucionais, que é o impeachment, que é uma espécie de antiguidade constitucional. Agora, os presidentes que nós temos tido faz com que estamos frequentemente se defrontando com essa possibilidade do impeachment aí. Ele está na agenda sempre, né? O que é um instrumento meio de socorro, né, no presidencialismo, mas o mal já foi todo realizado, né? Então, é sempre aquela dificuldade, né? O Paulo Brossard, no próprio, lá dos anos 60, na verdade, é o trabalho dele originalmente, 65, se não me engano, ele justamente passa por esse caminho, né? Ele que sempre foi um parlamentarista, né? Agora essa expressão é de outro parlamentarista, essa expressão do impeachment como um instrumento do Museu de Antiguidades Constitucionais é do Silvio Romero. Sim, do livro Parlamentarismo Presidencial. Eu acho que é o primeiro livro sobre o tema no Brasil, que é um livro absolutamente brilhante. Eu recomendo a todos. É uma grande figura, eu gosto dele, ele faz o discurso de recepção do Euclides da Cunha em 1906 e na Academia Brasileira de Letras, um discurso incendiário de recepção, tão incendiário que a partir de então a presidência da Academia passa a ler antes o discurso de recepção, porque ele fez um duro ataque, foi em dezembro, um duro ataque à República oligárquica, e com a presença do presidente Afonso Pena, que recém tinha assumido a presidência da República. Foi um escândalo na época, foi um grande escândalo, tal, mas realmente é uma grande figura. Agora, professor, em síntese, nós vivemos, é curioso, entre 1930 e 1980, o Brasil, em termos econômicos, cresceu muito, né? Foi o que mais cresceu no mundo ocidental. Em algumas décadas, inclusive, o resultado foi assim excelente de crescimento econômico e de enorme expansão do país e de presença do Brasil no mundo. A partir de 1980, os últimos 40 anos, houve algumas décadas, por exemplo, essa década que terminou, essa que foi a década perdida, foi a pior década das últimas 4. E nós chamávamos antigamente a década de 80. Era natural, porque tínhamos muito próximo um grande momento de crescimento econômico, durante 50 anos. E aí o país foi tropeçando, né, no campo econômico. Alguns momentos de voo de galinha, tal, e mais nada. E politicamente, pode ser também que nós não conseguimos construir isso que nós estamos falando anteriormente, uma elite, por uma série de razões, o processo histórico acabou não construindo essa elite e o momento dessas dificuldades econômicas. Será que isso também
né? Não é uma questão que explica esse momento terrível que nós estamos vivendo, ou seja, das dificuldades econômicas, de aquele ressentimento, de fracassos, porque antigamente o pai vivia melhor que o seu pai, e o filho viveria melhor que o pai e que o avô. Havia sempre, então, sempre no sentido de Isso. melhorar, mas subitamente, eu estava falando ontem até com o senador, hoje nós temos aposentados que sustentam o pai e o neto. Quer dizer, ele passa a ser o sustentáculo da família, através de uma Aham. aposentadoria. Quer dizer, houve uma absoluta inversão. Isso também não explica essa dificuldade de saber para onde nós vamos e esse país um pouco perdido. Olha, eu partilho desse sentimento. Olha que eu escrevi um livro com dois colegas coautores, que era um livro sobre que saiu pela Universidade de Princeton. Ele não tem ainda tradução aqui em português, mas a gente pensa no Brasil no longo prazo, né? Ele foi escrito com dois colegas que são economistas e a gente faz essa reflexão. E o tom era um tom relativamente otimista com relação ao Brasil. O Brasil parecia entrar, há 10 anos atrás, num ciclo, digamos, virtuoso. Né? Mas eu também agora estou profundamente preocupado com essa argentinização, né? Esse fenômeno de gerações sucessivas empobrecidas, né? E com a reversão de expectativas em relação ao futuro, é algo que está na Argentina já há quase 100 anos, ou 50, ou 70 anos, pelo menos. Então, essa argentinização eu acho que é muito preocupante, e ela tem fundo, ela tem determinantes institucionais. Né? É algo que tem a ver com as instituições, tem a ver com opções que foram feitas. Né? O Brasil se descurou da educação, né? O foco na industrialização substitutiva de importação foi um foco que, enfim, teve consequências muito perniciosas para a produtividade do país, e isso é o que está lá na nossa raiz. E mais recentemente, a causa proximal, né, digamos assim, dessa crise agora, dessa década perdida que se aponta, ela está no desvario fiscal resultante do boom de commodities, né, em que o Brasil entrou numa enfim, se beneficiou de um aumento de receita muito grande, etc., mas isso tudo com aquela herança, que eu diria, uma herança varguista, com o setor estatal ainda pesado e ineficiente, e o uso desses recursos com opções que claramente favorecem um modelo corrupto de governança, porque se você faz opções por campeões nacionais, etc., isso é uma forma disfarçada de conferir privilégios, etc. Então, isso tem repercussões sobre a produtividade, sobre as desigualdades, né? E torna uma economia pouco competitiva, fechada. Então, nós herdamos um sistema e durante esses anos do boom de commodities, a má gestão macroeconômica exacerbou os seus problemas acumulados. Estamos vivendo hoje as consequências disso. Professor, uma última questão, a sucessão presidencial agora de 2022, o panorama, né? Porque no momento, claro, nós estamos ainda longe, mais de um ano das eleições, e, grosso modo, tem duas candidaturas aí lançadas, né? Ao menos duas, a do Bolsonaro, a do Lula, três, porque tem a do Ciro Gomes, que também já disse que será candidato. Claro que tem a legislação eleitoral, que tem aí que vai formalizar as candidaturas, mas isso é mero formalismo. Na verdade, temos o Bolsonaro, temos o Lula, o Ciro, que não consegue passar de um dígito nas pesquisas, até o momento, ao menos, e o tal centro, né, ou polo democrático, que não consegue construir, ao menos até o momento, uma candidatura, e sequer
sabemos o que pensa como projeto para o país, né? Uhum. E aparece um ali, outro lá. Ora, Sérgio Moro aí não é mais porque está numa atividade agora no campo do direito. Ora é Luciano Huck, mas optou por fazer animador de um programa de domingo. Uma coisa meio exótica, meio macunaímica, né? Ah, como é que fica na sua análise, claro, hoje, olhando a perspectiva lá na frente do processo eleitoral presidencial de 2022? Pois é, eu acho que ainda é cedo para a gente ver com clareza o que pode acontecer. Eu acho que grande parte das especulações agora resultam desse anúncio, né, que em março, então tem 3 meses mais ou menos, ah, da possível candidatura do ex-presidente Lula, e aí, enfim, houve um recrudescimento da polarização que havia até arrefecido um pouco, né? Ah, dentro desse quadro, como você disse, o centro está fragmentado. Se a gente pensar um pouco o que é que levou o Bolsonaro, a, o que explica a ascensão do Bolsonaro, ele é produto de uma maioria negativa, né? Porque ele era menos rejeitado do que o seu rival, do que o seu adversário. Ele tinha um séquito de fiéis, né, do bolsonarismo raiz, aí, em torno de 1/5 do eleitorado. O raiz mesmo talvez seja menos do que isso. E ele se viabilizou no segundo turno a partir dessa maioria negativa, ou seja, esse grande grupo que o rejeitava menos que o rival. Esse grande grupo ele enfrenta esse dilema, que é o dilema de coordenação. Né? Porque isso implica em alguém abdicar e se formar uma frente e por aí vai. Então, eu acredito que esses problemas de coordenação, agora, eles já foram um pouco mitigados. Né? São ainda muito grandes, mas por que eu falo isso? Porque 2 candidaturas que eram praticamente certas, que eram discutidas como certas há um ano atrás, por exemplo, o Huck e o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, eles parecem estar definitivamente fora do jogo. Então, isso diminui um pouco o número, vamos dizer assim, de postulantes. Eu vejo um certo ponto focal no Ciro, e isso já se revelou agora na última, eu acho que do IPESP, houve dados que mostram um certo deslocamento, né, do eleitorado em relação ao próprio Ciro e tal. Então, os problemas estão colocados aí, mas eu ainda acho que há alguma viabilidade de um candidato de centro. Ainda, a despeito de tudo isso que a gente falou aqui, né, tem um pouco de wishful thinking, né, envolvido um pouco nesse cálculo, mas de qualquer maneira eu acho que os dados apontam a menos fragmentação, né? A saída do Huck, a saída do Sérgio Moro diminui, vamos dizer assim, o pool de postulantes aí, né? Fica um número menor, né? Ciro, Dória, etc. Então é um número menor e eles poderão eventualmente chegar ao segundo turno, e chegando ao segundo turno, eu arriscaria dizer, estarão eleitos. A grande questão é chegar ao segundo turno, né? Porque isso implica, no primeiro turno, superar quer a candidatura do presidente Lula, quer a candidatura do Bolsonaro. Há há expectativas agora positivas, porque o Bolsonaro teve um desgaste tremendo pelo seu desempenho bizarro e pífio, né, no quadro da pandemia e tudo mais, mas a economia, que é sempre uma variável muito importante, né,
porque ela cria uma atmosfera positiva, né? Aquela ideia do feeling good, né? A população, se a economia vai bem, ela se sente um pouco mais satisfeita e isso, em geral, se reflete num voto pró quem está no poder. Então, a economia parece estar apontando numa direção favorável ao Bolsonaro no médio e longo prazo, o que poderá mitigar o seu enorme desgaste devido a enfim, o seu desempenho realmente desastroso e tal. Então, esses são elementos que ajudam a pensar, eu acho, esse cenário aí para 22. É complexo, é verdade, concordo. Bem, eu queria agradecer muito, muito mesmo, professor Marcos André Mello, por esse bate-papo, né? Da gente pensar o Brasil, e pensar fazer esse trabalho, né? De lançar hipóteses, olhar o objeto, nem sempre é o que a gente deseja, mas é o que pode acontecer, né? Nós temos que nos distanciar, esse tipo de sentimento não passa pelo pesquisador, né? Na análise acadêmica, científica do fenômeno histórico que nós estamos vivendo, esse momento bastante complicado. Eu acho que, sinceramente, é o momento mais complicado da história política republicana, né? É um momento muito difícil que nós estamos vivendo. Então, é legal a gente pensar, acho que foi muito bacana esse bate-papo. Agradeço muito mesmo ao professor. Foi um prazer, Vila. Conte sempre comigo. Um abraço. Valeu, um abraço.